Desde os primórdios da humanidade, nossas origens sempre estiveram envoltas em mistério. Quem somos? De onde viemos? E, mais intrigante, estamos realmente sozinhos no universo? Entre mitos e lendas que atravessam continentes e eras, surgem histórias fascinantes de deuses que desceram dos céus, moldaram a terra e deram início à civilização como a conhecemos. Mas e se essas histórias não fossem apenas frutos da imaginação humana? Imagine um tempo em que o céu era mais do que um vazio estrelado, era um palco de visitantes cósmicos, portadores de uma missão que mudaria para sempre o destino de nosso planeta. Eles não vieram apenas observar, eles criaram, ensinaram, moldaram. Seus vestígios permanecem em monumentos grandiosos, em textos antigos, talvez, até em nosso próprio DNA. Esta é uma história sobre segredos enterrados nas areias do tempo, sinais deixados para um futuro que talvez estejamos finalmente prontos para desvendar. A missão deles não terminou, ela apenas começou. E o que está prestes a ser revelado pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o passado e sobre o futuro. A criação da humanidade. Nas profundezas do tempo, quando a Terra ainda era jovem, lendas antigas falam sobre seres que desceram dos céus, trazendo consigo conhecimento e poder além da compreensão humana. Em mitos sumerianos, eles eram chamados de Anunnaki. Nas culturas maias, referiam-se a Kukulkan, e os egípcios adoravam figuras como Osíris e Ísis. Mas e se essas figuras não fossem apenas divindades criadas pela imaginação humana? De acordo com essas histórias, esses visitantes celestiais chegaram a um planeta em formação, rico em recursos, mas carente de civilização. Seus objetivos, embora misteriosos, pareciam incluir mais do que simples exploração. Relatos antigos sugerem que eles precisavam de força de trabalho, algo que a fauna primitiva da Terra não podia fornecer. Foi então que, segundo os registros, esses seres intervieram de forma direta. Misturando sua essência com a de formas de vida terrenas, criaram uma nova espécie, o ser humano. Textos como o épico da criação suméria, Enuma Elish, narram como o homem foi moldado a partir de argila, mas interpretando-se o mito com olhos modernos, a argila pode ser entendida como o DNA de organismos primitivos. Ao criar a humanidade, os visitantes não apenas ofereceram vida, mas também infundiram conhecimento básico para a sobrevivência. A agricultura, a arquitetura e até mesmo a observação das estrelas começaram a florescer sob sua orientação. A humanidade, em sua forma primitiva, foi projetada para servir e aprender, mas o que começou como uma criação utilitária logo tomou caminhos inesperados. E se os visitantes tivessem criado mais do que apenas trabalhadores? E se, ao moldar o homem, eles tivessem semeado algo ainda mais profundo, o potencial de compreender os próprios segredos do universo? Mineradores das estrelas. Os registros antigos sugerem que os visitantes celestiais não vieram à Terra por acaso. Seus objetivos pareciam estar ligados às vastas riquezas naturais do planeta, em especial os metais preciosos. Em tablets sumérios, há menções de que esses seres, conhecidos como Anunnaki, buscavam ouro, não como ornamento, mas como um recurso vital para seus próprios propósitos, talvez para sustentar a atmosfera de seu planeta de origem ou alimentar tecnologias avançadas. A narrativa sugere que, ao chegar, os visitantes começaram a explorar o planeta de maneira intensa. Minérios eram extraídos de regiões ricas como a África, onde evidências de antigas minas de ouro ainda intrigam os pesquisadores. No entanto, o trabalho árduo exigia grande esforço, até mesmo para esses seres. Foi então que, conforme os textos sugerem, a humanidade teria sido criada, não apenas como uma forma de vida inteligente, mas como uma força de trabalho. Os humanos primitivos foram moldados para suportar os esforços de mineração e construção, enquanto os Anunnaki supervisionavam. As histórias descrevem uma relação hierárquica entre criadores e criados. Monumentos antigos, como as pirâmides e estruturas megalíticas, seriam os legados dessa interação, apontando para uma era em que o homem não apenas servia, mas também aprendia, absorvendo conhecimentos que moldariam o futuro da civilização. Os mestres do conhecimento. Não apenas ferramentas biológicas, os humanos foram treinados como aprendizes. Os visitantes não vieram apenas para explorar recursos, mas também para elevar a humanidade, preparando-a para futuras responsabilidades.
Artefatos antigos e mitos ao redor do globo apontam para ensinamentos em astronomia, matemática e agricultura transmitidos por deuses que andavam entre os homens. O desenvolvimento das primeiras civilizações foi acelerado, transformando tribos dispersas em comunidades complexas. Fundadores de civilizações. Ao longo da história, surgem indícios de que civilizações avançadas tiveram ajuda externa para florescer. Relatos antigos de povos como os sumérios, egípcios e maias descrevem figuras poderosas que trouxeram conhecimento sobre arquitetura, astronomia e agricultura. Esses seres, muitas vezes retratados como deuses, podem ter sido os responsáveis por fundar os alicerces das maiores culturas humanas. Na antiga Mesopotâmia, os textos sumérios falam dos Anunnaki, deuses que teriam descido à Terra para ensinar à humanidade a escrita, os sistemas de governo e a organização social. Da mesma forma, as pirâmides egípcias e o complexo alinhamento astronômico de seus monumentos indicam um conhecimento matemático e técnico além do que seria esperado para sua época. Os maias e os astecas relatam a presença de deuses instrutores, como Quetzalcoatl, que teria ensinado sobre o cultivo do milho e os complexos calendários baseados nos movimentos celestes. Além disso, as ruínas de sítios como Machu Picchu e Tiwanaku sugerem uma engenharia tão avançada que alguns acreditam que só poderia ter sido possível com auxílio de forças além da Terra. Esses fundadores de civilizações não apenas introduziram tecnologias e sistemas de organização, mas também inculcaram conceitos espirituais que guiaram o desenvolvimento humano. Por meio de suas intervenções, nos deram ferramentas para prosperar e sobreviver em um mundo hostil. A questão que permanece é: qual era o verdadeiro objetivo desses visitantes? Estariam apenas plantando as sementes de nossa evolução, ou guiando-nos para algo ainda maior? A manipulação genética continua. Os relatos de manipulação genética pelos visitantes celestiais não se restringem ao início da humanidade. Evidências em mitos e textos antigos apontam que esses seres retornaram em diferentes momentos da história para continuar ajustando a criação que haviam iniciado. Os registros sugerem que a humanidade passou por múltiplas intervenções genéticas ao longo de milênios, cada uma com um propósito específico. Lendas sobre seres semidivinos, como os Néfilim da Bíblia, falam de cruzamentos entre os filhos dos deuses e os humanos, gerando descendentes extraordinários em força e inteligência. Essa narrativa reforça a ideia de que as divindades não só moldaram os primeiros humanos, mas também tentaram aperfeiçoá-lo em gerações posteriores. Além disso, civilizações como os egípcios e maias relataram contatos com deuses que lhes transmitiam conhecimento avançado, desde a astronomia até a engenharia. As capacidades aparentemente sobre-humanas dos antigos, como o alinhamento preciso das pirâmides ao movimento das estrelas, podem ser reflexo de um código genético aprimorado. Os visitantes, ao que parece, não abandonaram completamente sua criação. Eles continuaram influenciando o progresso humano de forma indireta, deixando traços em nosso DNA, que até hoje guarda mistérios, com partes que os cientistas classificam como sem função aparente. Esses trechos podem ser relíquias de manipulações passadas, um legado biológico que ainda não compreendemos plenamente. Mensagens codificadas. As antigas civilizações não apenas receberam visitas de seres celestiais, mas também foram instruídas a preservar informações essenciais para as gerações futuras. Essas mensagens, codificadas em monumentos, símbolos e textos sagrados, carregam um conhecimento que vai além do que seria esperado para a época em que foram criadas. As pirâmides do Egito, com seu alinhamento celestial, não são apenas túmulos, mas um repositório de dados matemáticos e astronômicos avançados. As proporções geométricas dessas construções refletem números relacionados à órbita da Terra, à distância até o Sol e até constantes universais, como o número π. Esses detalhes parecem ser mensagens intencionais para aqueles que pudessem decifrá-las no futuro. Nas linhas de Nazca, no Peru, padrões geométricos e figuras imensas só podem ser plenamente visualizados do alto, como se fossem sinais criados para observadores do céu. Esses geoglifos podem ser mapas estelares, instruções para aterrissagens ou, talvez, um pedido de retorno. Textos religiosos e mitológicos, como o Mahabharata da Índia, também contêm descrições que vão além de metáforas espirituais. Eles falam de carruagens voadoras, batalhas no céu e armas de poder inimaginável,
sugerindo que as mensagens codificadas em sua narrativa são mais literais do que se acreditava. Cada símbolo ou monumento desses povos parece estar interligado, como peças de um quebra-cabeça universal. Os visitantes podem ter deixado esses rastros intencionais, esperando que, um dia, a humanidade os compreendesse e alcançasse um novo nível de consciência ou tecnologia. As mensagens estão aí, esperando por aqueles que têm os olhos para ver e o conhecimento para interpretar. Os guardiões do passado. Ao longo da história, culturas antigas se tornaram os guardiões desse conhecimento estelar. Ordens secretas, tradições orais e textos sagrados foram encarregados de preservar as lições deixadas pelos visitantes. Porém, com o passar do tempo, o verdadeiro significado de muitos desses legados foi perdido ou distorcido, restando fragmentos de uma história grandiosa. O Grande Laboratório. Teorias sugerem que a Terra serviu, e talvez ainda sirva, como um laboratório cósmico. A humanidade, com sua evolução física, intelectual e espiritual, pode estar sendo monitorada por aqueles que a criaram. Eventos inexplicáveis, como avistamentos de OVNIs e encontros sobrenaturais, poderiam ser a manifestação contínua dessa supervisão. O retorno dos visitantes. Ao longo dos séculos, inúmeros relatos e tradições sugerem que os visitantes celestiais não partiram para sempre. Eles deixaram sinais de que, um dia, retornariam à Terra. Essa promessa é encontrada em diferentes culturas e épocas, como um eco que atravessa gerações, insinuando uma ligação contínua entre a humanidade e seus criadores cósmicos. Na antiga Mesopotâmia, os sumérios mencionavam o retorno dos Anunnaki, os deuses que vinham das estrelas. Textos antigos descrevem ciclos astronômicos e eventos que indicariam o momento de seu regresso. Monumentos como Stonehenge e outras estruturas megalíticas podem ter sido construídos como marcadores temporais, esperando por uma convergência celestial que sinalizaria a volta desses seres. Relatos modernos de avistamentos de OVNIs também levantam questões. Seriam essas aparições os mesmos visitantes, monitorando o progresso humano, aguardando o momento certo para intervir novamente? Padrões nos avistamentos, como sua concentração em locais antigos e sagrados, sugerem que há uma conexão entre o passado e o presente. Profecias de diversas tradições, como o retorno de Quetzalcoatl para os maias ou o advento de deuses em mitologias africanas, apontam para um futuro em que essas entidades voltariam a interagir diretamente com a humanidade. Aparentemente, há uma expectativa de que, quando retornarem, será um momento de grandes mudanças, possivelmente para redefinir o curso da história humana. Se os visitantes estiverem realmente à espreita, observando-nos de uma posição privilegiada no cosmos, o retorno deles pode ser tanto uma renovação quanto um teste para a humanidade. Talvez o que eles esperam não seja apenas curiosidade ou submissão, mas a maturidade de uma espécie pronta para se unir ao vasto teatro cósmico. O destino compartilhado. Desde os primórdios, a humanidade e os supostos visitantes das estrelas parecem estar entrelaçados em um destino comum. Se os relatos de intervenções alienígenas forem verdadeiros, os avanços em nossa civilização, ciência e espiritualidade podem ter sido parte de um plano maior, direcionado por inteligências superiores. Diversas tradições falam sobre um propósito coletivo, como se nossa existência estivesse alinhada a eventos cósmicos. Textos antigos sugerem que a humanidade não é apenas um experimento isolado, mas parte de uma rede universal de civilizações. Estruturas como as pirâmides, alinhadas com constelações e ciclos astronômicos, parecem reforçar a ideia de que nossa evolução está conectada a fenômenos além da Terra. Muitas culturas acreditavam que nossos criadores celestiais esperavam algo de nós. Não apenas servidão ou adoração, mas a capacidade de superar nossos limites e crescer como espécie. Alguns especulam que eles desejam nos integrar a um sistema maior, uma espécie de aliança cósmica, onde cada civilização desempenha um papel único. Relatos modernos de fenômenos ufológicos e mensagens codificadas apontam para uma continuidade desse relacionamento. A humanidade parece estar em um ponto crítico, onde decisões sobre ciência, ética e preservação planetária determinarão nossa prontidão para avançar ou desaparecer. O destino compartilhado não é apenas sobre eles, mas sobre nós também. Talvez a pergunta central seja: estamos prontos para aceitar nosso lugar em um universo maior,
onde não somos apenas observadores, mas também participantes ativos na narrativa cósmica?